Olá a todos, essa é a videoaula sobre problemas visuais. Esse vídeo abordará os seguintes conteúdos: formação da imagem na retina, miopia, hipermetropia e lentes e cirurgias corretivas. Esteja bem atento e use um material de anotações para registrar trechos que considerou importantes, pensamentos sobre o tema e dúvidas específicas. Bons estudos! Você já teve problemas para enxergar? Tem dificuldade para enxergar os objetos distantes? Você enxerga imagens nítidas de objetos próximos? Que os óculos melhoram a visão das pessoas, isso é inegável. Mas como os óculos melhoram a visão? Vamos descobrir? Para guiar os desenvolvimentos dos nossos raciocínios na videoaula, teremos a seguinte questão-problema. Os óculos de uma pessoa com hipermetropia poderiam auxiliar um míope a enxergar melhor? Para que você entenda os problemas visuais citados na introdução desse vídeo, será necessário verificarmos inicialmente como a imagem se forma no globo ocular sem defeitos, isto é, no olho normal. Para isso, vamos olhar um desenho do globo ocular cortado e visto lateralmente. O globo ocular é uma esfera que possui um pequeno orifício para a entrada de luz, a pupila, uma lente externa fixa chamada córnea, uma lente interna flexível chamada cristalino. No fundo do olho existe um anteparo sensível à luz, conhecido como retina. A retina é sensível à luz porque possui células especiais, que se sensibilizam quando atingidas por raios luminosos, os fotorreceptores. Todos os fotorreceptores estão conectados ao nervo óptico. O olho normal, sem defeitos, pode ser chamado de emétrope. O olho emétrope é aquele que possui boa capacidade para sempre ajustar a nitidez da imagem que se forma na retina, independente da distância do objeto ao globo ocular. Esse ajuste na nitidez da imagem está relacionado principalmente à flexibilidade do cristalino e, com isso, o seu potencial para desviar a luz, o seu potencial de refração. Esse potencial de refração precisa combinar com a distância entre o cristalino e a retina. Para exemplificar a formação da imagem no olho emétrope, temos a simulação, fora de escala, de um objeto que está próximo ao globo ocular. Podemos considerar essa proximidade como uns 30 centímetros. Sendo uma esfera com pequeno orifício para a entrada de luz, em virtude da propagação retilínea dos raios luminosos, a imagem na retina sempre se formará invertida. E são os desvios que a luz sofre ao atravessar a primeira lente, a córnea, e a lente interna, o cristalino, que permitirão a formação de uma imagem nítida. Ainda sobre a formação da imagem no olho normal, a constante visualização de imagens nítidas de objetos que se encontram a diferentes distâncias do olho do observador chama-se acomodação visual. A acomodação visual é possível graças à flexibilidade do cristalino. Sendo uma lente flexível, é possível então ajustar seu formato e, com isso, a refração que ele provocará na luz que penetra no globo ocular. Veja nesse exemplo. Essa figura mostra um objeto considerado distante ao olho do observador. Numa situação como essa, o cristalino é ajustado a partir da musculatura ciliar para assumir uma forma mais alongada. Já para objetos próximos do olho do observador, para a formação da imagem nítida, é necessário fazer com que o cristalino assuma um formato mais alongado. Repare no formato do cristalino e nas setas azuis. Agora mais uma figura com as situações lado a lado. Além do formato do cristalino em cada situação, eu quero que você atente para a inclinação dos raios luminosos em cada exemplo. Lembre-se de que o desvio que esses raios irão sofrer na córnea e no cristalino sofre influência dessa inclinação. Por sua vez, a distância do objeto em relação ao globo ocular determina a inclinação dos raios que se direcionam ao observador. Um defeito visual muito comum relacionado à capacidade de acomodação visual é a miopia. A miopia é uma dificuldade de enxergar com nitidez
objetos que se encontram distantes do observador. Veja nessa figura. Os objetos mais distantes não são vistos com nitidez pela pessoa míope. Vale lembrar que, dependendo do grau do problema, isto é, do grau da miopia e do tamanho do objeto, pequenas distâncias já são suficientes para serem consideradas grandes. Por exemplo, para objetos de pequenas dimensões, distâncias superiores a 6 metros já são consideradas muito grandes. Os objetos estariam muito distantes nesse caso. A miopia resulta de uma inadequação entre o potencial de refração do cristalino e a distância até a retina, considerando principalmente os formatos do cristalino adequados para a visualização dos objetos distantes. Seria um alongamento do globo ocular em relação ao potencial de desvio da luz do cristalino. Para que você entenda melhor o que acontece com os raios luminosos que adentram no olho míope, vamos observar o desenho. Bom, então vamos voltar ao olho emétrope para desenhar o olho míope. É importante que você reconheça que o desenho está fora de escala. O objeto à frente do olho míope deve ser considerado um objeto distante do observador. Então, como eu havia dito, o olho míope é mais alongado do que deveria ser, se pensarmos no potencial de refração do seu cristalino. O cristalino do olho míope desvia demais a luz vinda dos objetos distantes, considerando a posição da retina. Poderíamos imaginar o cristalino como mais achatado do que o normal. Veja o que acontece com os raios luminosos. Com o desvio provocado pelo cristalino, os raios luminosos se aproximaram, isto é, convergiram para um mesmo ponto antes de atingir a retina. Com isso, continuaram sua propagação e atingiram a retina de forma separada, formando assim uma imagem com a nitidez prejudicada. A nitidez está prejudicada aqui porque os raios que saíram de um mesmo ponto do objeto atingiram pontos diferentes da retina do observador míope. Você consegue imaginar onde deveria estar a retina desse globo ocular para que a imagem de um objeto distante se formasse nítida? Se você pensou no local onde os raios convergiram para o mesmo ponto, pensou corretamente. E é por isso que eu havia dito que o olho míope cresceu mais do que deveria. Outro defeito visual que resulta da inadequação entre o potencial do sistema de lentes para desviar a luz que entra no olho e o tamanho do globo ocular é a hipermetropia. Nesse problema, o indivíduo possui dificuldades para enxergar objetos próximos, uma vez que seu conjunto de lentes, córnea e cristalino, são pouco refratários para o tamanho do globo ocular. O globo ocular é mais curto do que deveria ser. Dependendo do grau de hipermetropia, isto é, em casos mais severos, o indivíduo tem dificuldades para enxergar objetos próximos e distantes. Em casos menos severos, para os objetos mais distantes, com bastante esforço visual, a pessoa consegue acomodar o cristalino e enxergar com nitidez. Por isso que muitas vezes a pessoa hipermétrope reclama de dores de cabeça ou cansaço ocular. Veja nessa figura. Atenção, porque as legendas estão em espanhol. Não se confunda com ortografia e acentuação, hein? Veja que a luz se focaliza exatamente sobre a retina, indicada pelo X, no olho normal. Essa focalização ocorre em virtude dos desvios provocados pelo sistema de lente em relação ao tamanho do globo ocular. Já no olho com hipermetropia, a figura da sua direita, seria como se fosse necessário um maior comprimento do globo ocular. Aqui, o X indica onde a retina deveria estar. Vamos ver agora, em outro desenho, como a imagem se forma no interior do olho com hipermetropia. Lembre-se de que nesse desenho você precisa considerar que os elementos estão fora de escala. Para um indivíduo hipermétrope, os objetos próximos são aqueles que estão a distância menor ou igual à do braço esticado. A distância da retina até o cristalino é inadequada ao potencial de refração do sistema de lentes. Mesmo com o esforço para mudar o formato do cristalino e acomodar a visão,
os desvios resultantes do sistema de lentes são insuficientes para focalizar a imagem. Veja que os raios de luz que saem de um mesmo ponto do objeto chegam em pontos ligeiramente distanciados na retina. E isso já basta para tirar a nitidez da imagem. Se o olho fosse um pouco mais longo, significaria que a retina estaria um pouco mais distante do cristalino e, assim, permitiria o encontro dos raios que saíram do mesmo ponto do objeto, dando nitidez para a imagem. E então? Pronto para responder à questão orientadora dessa videoaula? Você se lembra dela? Acho que agora se faz interessante um momento de revisão. Vamos retomar o que já foi visto nesse vídeo. Nesse vídeo, nós vimos como a imagem se forma nítida na retina. Vimos que os desvios da luz ao atravessar os materiais transparentes do olho, principalmente a córnea e o cristalino, fazem com que a imagem se forme nítida na retina. Falamos também sobre miopia. A luz sofre desvios excessivos na miopia, e esses desvios são provocados pelos sistemas de lentes. O ponto de nitidez, então o local em que os raios que saíram de um mesmo ponto do objeto se encontram, esse ponto de nitidez está à frente da retina. Seria como se o olho fosse longo demais para os desvios sofridos pela luz, vinda de objetos distantes. Nós também falamos sobre a hipermetropia. Na hipermetropia, a luz sofre desvios insuficientes no sistema de lentes. O ponto de nitidez é teórico, porque ele estaria depois da retina, e isso é impossível. A imagem se forma sem nitidez adequada na retina. Seria como se o olho fosse curto demais para os desvios sofridos pela luz vinda dos objetos próximos. E agora? Você já pode responder a questão orientadora da videoaula? Espere! Eu tenho uma pergunta para preparar o seu raciocínio. Uma pessoa hipermétrope na infância ou na adolescência pode se tornar um adulto míope? E o contrário? Vamos à resposta? A resposta seria sim para a primeira pergunta e não para a segunda pergunta. Bom, se você se lembra, nós tínhamos duas perguntas, né? Uma criança hipermétrope pode se tornar um adulto míope? Sim, pode, porque se você lembra, a hipermetropia, o olho é curto demais para o sistema de lentes. Então, durante a fase de crescimento, esse olho poderia crescer, se adequar ao sistema de lentes e, inclusive, crescer demais, se tornando novamente inadequado ao sistema de lentes e tornando o adulto míope. O contrário já não é possível, né? Uma criança míope significa que seu olho cresceu demais já. E durante a fase de crescimento seria impossível que esse olho encurtasse, diminuísse. Então, não dá para uma criança míope se tornar um adulto hipermétrope. Com a mente aquecida e o raciocínio preparado, como ficaria a resposta à questão orientadora? Os óculos de uma pessoa com hipermetropia poderiam auxiliar um míope a enxergar melhor? Para responder a essa pergunta, você precisará pensar no que os óculos fazem com a luz. Você precisará pensar também na função dos óculos para a miopia e na função dos óculos para a hipermetropia. Na continuação dessa videoaula, nós trabalharemos com a resposta dessa questão-problema e também com algumas formas de correção desses defeitos visuais. Espero que você tenha aproveitado, aquele abraço e até a próxima!